E aí, galerinha da segunda série, tudo bem, gente? Como é que vocês estão aí? Espero que todos estejam bem, protegidos, estudando bastante. Então, vamos aí para a nossa aula. Nosso novo assunto, com certeza é um assunto que vocês já viram, é um assunto recorrente, mas a gente precisa lidar com esse assunto. Não tem para onde correr, né? Então, vamos lá. Oração subordinada adjetiva, tá? Ela é muito simples de classificar, ela é muito tranquila, tá? E você de cara já consegue, só do visual você sabe qual que é uma e qual que é outra. Então, mas qual que é a definição de oração subordinada adjetiva? A definição é a seguinte, é aquela oração que se encaixa lá na oração principal, ou seja, ela praticamente quebra a oração principal no meio e se encaixa lá, tá? E vai ter a função ah, basicamente de adjunto adnominal. Tranquilo, gente? Então, eu tenho um exemplo aqui. Meu tio que mora em Londres chega hoje, tá certo? Como é que eu sei que essa oração é uma oração subordinada adjetiva? Nós temos algumas situações. A primeira é a seguinte: toda oração subordinada adjetiva tem que ter pronome relativo. Não existe oração subordinada adjetiva sem pronome relativo. E o pronome relativo mais comum da oração subordinada adjetiva é o pronome que. Mas tome cuidado porque esta mesma palavra é usada também lá na oração subordinada substantiva, só que no caso da substantiva não é um pronome relativo, e sim uma conjunção. Então tomem cuidado. Se você tem dúvida se é uma conjunção ou um pronome relativo, é só fazer uma troca. Pega outro pronome relativo, se der certo é porque ela vai ser uma oração subordinada adjetiva. Então, por exemplo, qual outro pronome relativo corresponde ao pronome que? Cujo. Cujo é o pronome relativo. Então, se eu tocar assim, ó, meu tio, cujo mora em Londres, chega hoje. Deu certo isso daí? Se deu certo, é um pronome relativo. Tudo certo? Agora, por exemplo, se eu dissesse, eu sei que vou te amar. Se eu tocar por outro pronome relativo, o qual, por exemplo, eu sei o qual vou te amar. Deu certo? Não deu certo. Então, se não deu certo, é porque não é uma oração subordinada adjetiva. Tá claro isso, galera? Então, beleza. E como é que eu sei que a oração subordinada tem a função de adjetivo? Vocês vão entender agora. Meu tio que mora em Londres chega hoje. Ou seja, qual é a condição do tio de ser morador de Londres? Ou seja, morador não é uma característica intrínseca ao tio, ou seja, morador é o meu adjetivo. Mas como eu pego esse verbo que se transforma em um adjetivo, né? Não, no caso, este adjetivo, se eu coloco ele numa condição de verbo, porque morador vem do verbo morar, certo? Se eu coloco ele numa condição de verbo e conjugo este verbo, ela vai passar a ter a função de uma oração subordinada. Mas mesmo assim, quando a gente passa para a condição de oração, ela não vai perder a característica, porque ainda vai fazer a referência ao tio que é morador de Londres. Por isso que ela é uma oração subordinada adjetiva. Tudo certo, galera? Aí eu tenho, neste caso aqui, a minha oração principal, que muita gente não sabe qual que identificar a oração principal da oração subordinada adjetiva. Então, a oração principal, neste caso aqui, é meu tio chega hoje. Percebe isso? Então, a oração principal é meu tio chega hoje. E como é que eu sei que o meu tio chega hoje é a minha oração principal? Na maioria das vezes, uma oração principal é aquela que vamos encontrar o sujeito. Quem é que mora em Londres? O tio. Então, o tio faz parte do sujeito, então faz parte da oração principal. Tudo certo, galera? E a oração subordinada vai ser que mora em Londres. Tudo bem? Beleza. E aí a gente tem, né, duas classificações aí das orações subordinadas adjetivas,
que são as explicativas e as restritivas. As explicativas, elas vão sempre tratar ou se referir ao termo anterior ou ao antecedente. Tudo certo? E as restritivas, elas já têm uma outra função, é de delimitar a condição exclusiva do antecedente. Por isso é chamado de restritivas, porque restringe ao antecedente. Tudo certo? Tranquilo. E aí eu tenho aí as explicativas, né? Como eu já falei, vai tratar e se referir ao termo antecedente. Eu tenho um exemplo aqui de oração subordinada adjetiva explicativa. Meu tio que mora em Londres chega hoje. Como é que eu sei que ela é uma explicativa? Porque o uso de vírgula faz com que este termo vá fazer referência como se fosse um aposto ao tio. Tudo certo, gente? Então, o que acontece? Esse caso ele é bem específico no sentido de demonstrar que existe uma explicação como se fosse um aposto do termo antecedente tio. Por isso que ela vai ser uma explicativa. E uma coisa que eu sei que a maioria de vocês já sabe é a seguinte: toda oração subordinada adjetiva explicativa vai vir acompanhada de quê? Não escutei. Do que mesmo? Isso mesmo, das vírgulas, né? Não existe oração subordinada adjetiva explicativa sem estar ah, com a questão dessas vírgulas aí. Tudo certo então, gente? E aí tem um detalhezinho que é muito importante. A gente precisa entender e interpretar o que quer dizer cada oração dessa. Então, no caso dessa oração aqui, que ela é uma explicativa, qual que é o contexto dela? O contexto é o seguinte, que essa pessoa tem vários tios, mas o que mora em Londres chega hoje. Tudo certo? Vocês entenderam isso? Provavelmente essa pessoa aqui, ó, que tem esse tio aqui, tem mais de um tio. Tudo bem? Só que o que mora em Londres é que vai chegar hoje. Tudo certo? Tranquilo? E aí nós vamos ter as restritivas. As restritivas elas não vão estar acompanhadas de vírgulas, porque faz referência exclusiva ao antecedente, restringe ao antecedente. Então eu tenho aí basicamente a mesma oração, mas sem vírgulas, que diz o seguinte: meu tio que mora em Londres chega hoje. Aí a classificação, né, visualmente já a gente já sabe que por não ter vírgulas, vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva. Mas é importante entender qual que é o contexto, o que que essa oração quer dizer. Então essa oração quer dizer o seguinte, que essa pessoa aí, ó, essa pessoa tem um só tio e este tio mora em Londres e vai chegar hoje. Esta é a condição da restritiva, está restringindo somente a algo específico. Tudo certo? Entenderam isso, gente? Eu sei que vocês não esqueceram porque vocês já tiveram aula comigo e quem tem aula comigo sabe que não deixa de aprender esse assunto. Esse assunto ele é bem tranquilo. Tudo certo então, galera? Então eu vou deixar essas duas páginas aí, tá? Para vocês realizarem essas atividades. Eu não vou nem dizer, né, para você voltar se você não entendeu, porque eu sei que esse conteúdo é um conteúdo recorrente e que vocês sabem lidar muito bem com esse conteúdo. Então, faça essa atividade para a gente corrigir no próximo vídeo, tá certo, galera? Então, um abraço e até a próxima aula, gente.